Shalom Lekulam, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Pentateuco, nós estamos na 10ª parte, né? E hoje eu pretendo falar com vocês um pouco a respeito do livro de Números, que em hebraico chama Bamidbar. Bamidbar em hebraico quer dizer no deserto, né? E não sei se vocês sabem, mas todos os livros do Pentateuco, elas levam um nome ou a referência do primeiro versículo, tá bom? Então, vamos ver. O Pentateuco, que chama-se Torá no hebraico, ele foi escrito por Moisés, 99% dos teólogos creem nisso, né? Que foi escrito por Moisés e inspirado totalmente por Deus. Os livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e nós vamos falar hoje um pouquinho do livro de Números, tá? Esse aqui, o 4º livro. Em hebraico seria Bereshit, em hebraico, está em português aqui, Shmot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim. Tá? Queria só relembrar vocês que o hebraico é original, não existem versões como existe no português, em todos os idiomas do mundo, né? Todas as Bíblias têm várias versões, tanto que muitas vezes você pega uma Bíblia, já escrita de uma forma, outra Bíblia escrita de uma outra forma. Existem versões mais confiáveis, menos confiáveis, enfim. O hebraico, a Torá, propriamente dito, não existem versões, exatamente como foi no original, como Deus escreveu. Tá? Então, o roteiro, vamos fazer um pouquinho o roteiro, né? E um resumo desse roteiro dos 4 primeiros livros. Não vou falar muito, porque senão vai ficar muito longo o nosso estudo. Vamos falar hoje de Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Tá? Gênesis. O que a gente vê em Gênesis? A gente vê que Deus criou o mundo. A gente sabe que Deus criou o mundo como? Pela palavra. E Deus disse, haja, e aconteceu. Se Deus não dissesse, não teria acontecido. E essa é uma receita que nós temos, né? Na verdade, Deus não está nos ensinando. Se quer conseguir alguma coisa, você tem que dizer, tem que usar a palavra. Nós vamos ver também a desobediência e a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, né? E aí vocês vão ver que eles, mesmo assim, eles vêm para cá, acho que não aprenderam muita coisa. A humanidade se corrompe, e aí vem o dilúvio. Deus fica irado, vem o dilúvio, Arca de Noé. Não vou falar muito sobre isso, só é um resumo rápido, né? E com isso Deus começa, então, tudo de novo. A humanidade começa tudo do zero. Com quem? Com os familiares de Noé. Deus escolhe Abraão, prometendo através dele que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele, né? E tudo isso nos leva, claro, a Jesus, tá certo? Porque sabe que Abraão e Jesus está tudo ligado. Quem tem fé, quem crê em Jesus, ele é descendente de Abraão, é filho de Abraão também. Então, Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac deu origem ao povo hebraico, Ismael deu origem ao povo árabe. Não sei se você sabe, eu nasci no Egito. Eu vim aqui com 13 anos de idade. Fui muitas vezes para Israel. Israel fica perto do Egito, né? Você sabe disso também, né? Ismael, inclusive, existe uma cidade no Cairo, no Egito, que é perto do Cairo, que chama Ismaileia. Ismaileia é originada exatamente de Ismael, tá? Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Isaac teve 2 filhos. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Aí começa o nome Israel. E ele dá origem aos 12 tribos de Israel. Tá certo? Vocês lembram da história que eu fiz um estudo exatamente sobre José? Pega lá que vocês vão ver como é que tudo começou, a história de como começou o povo de Israel. Tá? Muito bem. José, um dos filhos de Jacó, ele teve uma vida muito difícil, vocês sabem disso, né? Foi rejeitado pelos irmãos, iam matar ele, vender ele como escravo, foi no Potifar, enfim, vocês conhecem mais ou menos, né? Potifar, a esposa dele, deu em cima dele, não aceitou, foi para a cadeia, e ele interpretou o sonho dos 2, e aí chegaram lá, um dia o sonho do faraó também ninguém conseguia decifrar, e aquele moço lá chamou, falou para o faraó chamou ele e falou para ele, olha, eu ouvi dizer que tudo você consegue interpretar. E nesse momento ele disse, não sou eu não, é Deus. Ele sempre foi humilde, ele sempre foi crente a Deus. Tá? E José, ele foi muito abençoado exatamente por causa de tudo isso. Ele chegou a ser o primeiro homem mais forte do Egito. Depois do faraó era ele. Tá?
Muito bem, a história acontece, começa a faltar comida lá no Jacó, na família de Jacó, ele pega os filhos, os outros, ele pede para eles irem para o Egito para trazer comida, eles chegam lá e acaba havendo o reencontro dos irmãos. Eles se veem, e aí José abençoa eles, José diz que perdoa eles, e se abraçam, se beijam, mais ou menos vocês já ouviram essa história, né? Aí ele pede para vir todo mundo, o pai, todos os filhos, os animais, enfim, parentes, tudo, porque eles iam morar tudo no Egito. E aí ele muda o nome dele para Israel. E aí começa a nação de Israel e começa a vida deles onde? No Egito. Tá? Muito bom. Eles passam um tempo, né? O povo começa a crescer no Egito, morre José, morre Faraó. E os que sobraram dos egípcios, eles olham para aquele povo, puxa vida, esse povo está crescendo muito. A gente tem que dar um jeito de acabar com eles. Então, o que eles fazem? Eles tentam matar os primogênitos. Não conseguindo muito bem, eles começam a escravizar. E aí começa, então, a história da escravização do Egito, né? do pessoal, dos judeus no Egito. Tá? Quanto tempo levou isso? 400 anos. 400 anos. Olha só que sofrimento. Depois desses 400 anos de escravidão, o povo fica cansado disso tudo e ele começa a orar. Ele ora até que chega um ponto que ele clama a Deus. Eu coloquei em vermelho, porque, na verdade, eu quero que vocês entendam de que Deus ouve o nosso clamor. Se você estiver necessitado de alguma bênção de Deus, de algum milagre de Deus, saiba de que Deus vai ouvir você. Clame a Ele. Esse é o caminho. Clame que Ele vai com certeza te ouvir. Quando Deus chamou Moisés, Ele falou: ouvi o clamor do meu povo. Você vai lá tirar ele de lá. Clamor, tá? Muito bem. E aí, então, o que acontece? Eles vão, então, rumo à terra prometida, a Canaã, certo? E daí eles têm que parar onde? Eles vão parar primeiro para receber os 10 mandamentos, o Monte Sinai. Quanto tempo leva para chegar até o Monte Sinai? Você já está em Êxodo agora, né? Em Êxodo começa com as histórias de que Moisés precisava tirar o povo, ele vai lá para o faraó, que nasceram na mesma casa, quer dizer, Moisés foi tirado daquele cesto e tal, mas ele foi educado junto com o faraó, junto com o faraó da época. E aí, tira o povo, Deus mandou dizer para tirar o povo. Aí ele fala sim, não, pois não, sim. Aí diz que não, depois diz que sim. Vocês conhecem mais ou menos a história. Aí vem a primeira praga, vem a segunda praga, vem a terceira praga, até chegar na 10ª praga, que é a praga dos primogênitos, onde morre, inclusive, até o filho do faraó. E aí ele chega e fala: leva todo mundo embora, não quero mais ninguém aqui. E assim começa a jornada deles onde? No deserto. E aí eles vão até o Monte Sinai. Quanto tempo leva para chegar até o Monte Sinai? 49 dias. E no 50º dia, Deus se manifesta e dá para eles, e revela para eles a lei, que são a Torá, que são os 10 mandamentos. Na verdade, são 10 preceitos. E nesse momento, ele dá para eles a instrução de como deve ser construído o tabernáculo. Ele diz que ele quer um tabernáculo. Ele diz assim: e vocês me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Deus queria habitar no meio do povo. Esse é o mapa, mas depois vocês tiram uma cópia desse, fazem um print disso, vocês vão ver que está aqui, ó, tá vendo? Vocês vão ver Canaã, vocês vão ver a trajetória que eles fizeram, a peregrinação do êxodo está essa, tá? Aí vocês entram, então, no livro de Levítico. Levítico, que chama Vaikra, o povo continua lá no Monte Sinai, mas ele não anda. Nesse episódio desse livro, vocês não vão ver nenhuma trajetória do povo, mas vocês vão ver o quê? Deus falando para o povo assim: para tudo, senta aí, quero que vocês entendam que a partir de agora vocês não são mais escravos, vocês se transformaram num povo. Eu sou Deus de vocês. Eu vou dar para vocês uma terra prometida, eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Vocês, e aí começa uma série de leis, começa uma série de regras e instruções de como o povo deve fazer para adorar a seu próprio Deus. Deus se manifesta dessa forma com ele. Tá? Isso é o que vocês vão ver mais no livro de Levítico, vocês vão ver isso. Tá? Aí ele determina as festas, vocês já viram sobre as festas, né? Muito bem. Aí você vai partir, então, para o livro de Números. O livro de Números, ele tem dois grandes censos. Por que chama Números? Porque houve dois grandes censos. O que é censo?
é a contagem do povo. Deus determina que ao sair do povo do Egito, ele fala agora que eu quero que vocês me contar quantas pessoas tem no meio de vocês, né? E nessa determinação, pessoas que são a maior de 20 anos. Portanto, não pode ser nem mulher, nem criança, e com certeza não os levitas, porque os levitas não participavam de guerras. E que Deus queria saber quem que poderia participar eventualmente de uma guerra. Sabe quantas pessoas eles somaram nesse levantamento, nesse censo? Olha aqui, ó, 600 mil homens. 600, olha quanta gente saiu do Egito. Dá para vocês analisarem? 600 mil homens. Muito bom. Depois desse processo todo, eles falam assim, bom, agora nós vamos então para onde? Para a Terra Prometida, certo? E aí ele começa. Deixa eu mostrar para vocês esse quadro aqui, né? Deus determina que o povo iria... Sabe como é que funciona no deserto, né? No deserto, para um pouco, durante uns dias, depois levanta todo mundo ao acampamento e vai andar mais um pouquinho, depois para mais um pouquinho. Isso é um processo contínuo, né? Até chegar na Terra Prometida. Então, como é que funcionava? Deus queria um tabernáculo, vou mostrar para vocês aqui, né? Ele pediu para construir um tabernáculo, certo? Um santuário. E aí, como é que seria? O santuário ficaria no meio do acampamento, tá vendo aqui? 3 tribos para cá, são essas tribos, Judá, Issacar e Zebulon. Então, aqui as tribos, aqui são mais 3, aqui mais 3 e mais 3. Assim que era o acampamento feito. E aqui ficava Moisés, ficava Arão, ficava Miriam, a família de Moisés, né? E então assim se determinava tudo, né? Então todos viviam ao redor do tabernáculo. Todos viviam ao redor de Jesus. O que lembra tabernáculo para vocês? Quem habitava lá? O Espírito de Deus. De Jesus, ele foi, eu vou mandar para vocês o Espírito para habitar dentro do coração de vocês. Tabernáculo. Jesus está presente em todas as circunstâncias do Antigo Testamento. Depois eu vou fazer um estudo como encontramos Jesus no Antigo Testamento no Pentateuco, tá bom? Aí vocês vão ver muitas coisas parecidas com essa. Então, muito bem. Aconteceu então a contagem e aí vamos para a Terra Prometida, Canaã, tá? Onde é que eles estavam? No Egito. Para onde eles foram? Para Israel, que hoje é Israel. Quanto tempo isso pode levar? Eu morei no Egito, eu nasci no Egito. E vim para o Brasil com 13 anos. E como Israel é perto, na verdade, e tenho muitos familiares no Israel, eu ia muito para Israel. Do Egito para Israel são 400 quilômetros. É como se daqui até o Rio. Certo? É longe? Claro que não. É tudo perto. Tá? Quanto tempo vocês acham que levaria o pessoal andando no deserto para chegar 400 quilômetros andando? Quanto tempo vocês acham? Alguns dias. Mais um dia, mais uma semana, mas são alguns dias. Não são anos, certo? Alguns dias. Infelizmente, nesse trajeto até chegar lá, aconteceram muitas coisas erradas, muitas coisas, vocês sabem da história. Eu vou citar algumas delas, vocês que não vão encontrar nesse livro. Vocês vão ver quanta reclamação que o povo começa a fazer, né? Porque a gente vem aqui para passar fome, a gente vem aqui para passar sede, aqui não tem carne, e como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer? Você nos trouxe aqui para morrer, vocês mais ou menos já leram sobre isso. E Deus, inclusive, quando ele faz assim, ele fala, tá bom, eu vou mandou codornizes. Né? Eles viram as pragas, eles viram abrir o mar, eles viram tudo, e mesmo assim, eles se rebelam. É uma vergonha, na verdade. Esse povo passou uma situação vergonhosa que eles fizeram aqui. Muito bem. Aí eles saem e vão até lá. Sabe quanto tempo estiveram? Alguns dias, como falei para vocês. Mas seja o que for, eles chegam na porta de Canaã, chegaram, está aqui, ó. Canaã está aqui. Eles param onde? Em Cades Barneia, aqui, ó. Tá vendo? Nessa cidade. Que, por acaso, tem uma cidade parecida lá em Israel até hoje. Eles ficam aqui o quê? Antes de entrar lá. E Moisés faz o quê? Ele pega 12 pessoas. Ele escolhe 12 pessoas. Ele pede para eles determinarem um representante de cada tribo e queriam para Israel, para a Terra Prometida, aquela que emana leite e mel, que Deus prometeu, para eles verificarem, para fazer, são espias, eles vão lá para ver como é que está a situação lá.
E realmente eles vão. Dentre eles sabia quem? Josué e Caleb, né? Você sabe disso, né? Muito bem. Foram os 12 espias. Ficaram quanto tempo lá? 40 dias. Depois de 40 dias, eles voltam. 10 deles, com exceção de Josué e Caleb, eles chegam à conclusão que a terra é maravilhosa. A terra tem tudo. É uma beleza essa terra. Trouxeram até um cacho de uva que tiveram que ser carregado por 2. Vocês olham lá nos versículos, vocês vão ver tudo isso. Mas eles falam assim, olha, aquele povo gigante que tem, eles eram de estatura grande, né? Eles falam, não, aquele povo a gente não consegue sobre eles. Eles vão nos matar todos. A gente não tem a menor condição de sobreviver numa terra como essa. Então a gente não vai entrar nessa terra. Moisés, se desculpa, a gente não vai entrar. Aí chega Caleb e José fala, gente, que não vai atrás deles, não. A terra é maravilhosa, ela tem tudo de bom. E depois Deus nos deu, nós temos que confiar em Deus. Nós vamos ter que confiar em Deus, porque eu creio que Deus vai estar Deus está conosco. O que vocês têm medo? Deus nos deu essa terra. Olha o que Deus fez até hoje. Ele nos trouxe, tirou do Egito, nos trouxe todos os milagres, etc. Vocês estão com medo do quê? Só que, infelizmente, esses 10 começaram a fazer uma espécie de uma revolução entre o povo. E o povo acreditou em quem? Nesses 10. O povo acreditou nesses 10. Vocês acham que é possível um negócio desse? É uma vergonha, mas foi o que aconteceu. E eles chegaram à conclusão que eles deveriam nomear um outro líder, no lugar de Moisés, para que leve eles de volta para o Egito, porque ali que era bom, ali que era a vida boa. Porque ali tinha comida, não faltava nada, eles não tinham que ir para canto nenhum, não tinha que ficar atravessando esses desertos. Eles queriam nomear um novo líder, certo? Vocês imaginam uma situação assim? Claro que Deus se ira contra tudo isso. Ele fala para Moisés assim, esse povo, depois de tudo que eu fiz, olha que esse povo, eu não vou permitir, eu vou matar todos eles, eu vou exterminar esse povo. Nesse momento, Moisés, ele vê aquilo, ele pega, rasga a roupa dele e fala para Deus, intercede, clama a Deus, intercede para o povo. Faça alguma coisa, Senhor. Olha, ele clama pela misericórdia de seu Deus, do Deus. Ele pede misericórdia. Imagina, aí Deus fala para ele, em resposta a esse clamor de Moisés, ele fala, tudo bem, Moisés, eu vou aceitar o que você está me pedindo, mas saiba que nenhum deles vai entrar na terra, porque a cada dia que eles passaram, que são 40 dias, eles vão passar um ano no deserto, vagando, porque nesses 40 anos não vai ter que sobrar nenhum deles. Só vão ser os filhos deles que vão entrar na terra. Tá? E assim foi. E assim eles aconteceram, e assim passaram 40 anos no deserto, até conseguirem chegar de novo na terra de Canaã, certo? Nesse livro vocês vão também ver aquele episódio da água, né? Famoso episódio, né? Onde está outra vez reclamação dos judeus, né? Porque não tem água, porque não sei o quê, porque água, porque água. E aí Moisés fala com Deus, o que eu faço com esse povo? O que eu tenho para eles querem água? Aí Deus fala para eles assim, olha, vocês vão lá e vocês vão conversar com a rocha, conversa, né? Vocês fala com a rocha e ela te dará água. Faça isso. E Moisés e Arão, os dois, não confiaram no que Deus falou. E o que eles fizeram? Eles feriram a rocha. Ao invés de chegar e pedir para a rocha, como Deus falou, eles não acreditaram, não tiveram fé naquilo. Olha que é importante a fé, presta atenção. Muitas vezes Deus pede, no teu coração você sabe que ele pede alguma coisa, mas você acaba fazendo outra coisa, porque você não acredita nisso. Mas, enfim, aí por isso eles foram castigados, você sabe disso. E Deus determina que nem Arão nem Moisés entrariam na Terra Prometida também. Tá? E aí, então, chegaram, 40 anos passaram no deserto, e chegaram de novo onde? Na Terra Prometida, na frente, e fizeram um novo censo. Nesse novo censo, quem estaria? Mas nenhum deles antigo, ou seja, já sabe que Deus não ia permitir que nenhum deles estivesse. Então, só ficaram quem? Os que eram renovados, certo? Os filhos deles. Tá? Sabe qual foi a contagem? 600 mil. Olha como é que estava o povo. Tá? Muito bem.
Moisés, naquele momento, no finalzinho desse livro, vocês vão ver que Moisés, sabendo que ele não iria entrar na Terra Prometida, ele pede para que Deus envie e nomeie um outro líder para conduzir o povo no seu lugar. E Deus, então, estabelece que seria Josué. E aí termina o livro, na verdade. E aí vocês vão ver, então, começa então o livro, depois do próximo vocês vão ver que, vocês vão ver em Deuteronômio, nós vamos falar na próxima vez, que aí vocês vão ver que Josué é nomeado por Moisés, muda o nome dele para, quem sabe, Yehoshua, que é a mesma raiz do nome Yoshua, de Jesus. Aliás, é o único nome que existe na Bíblia que tem a mesma raiz de Jesus, é Yoshua. Não confunda os dois nomes. O Jesus é Yoshua e Josué foi Yehoshua. Existe um E a mais. Tá? Muito bom. Terminada essa parte, eu queria mostrar para vocês alguns ensinamentos que nós tivemos até agora. Preste atenção nos ensinamentos que eu acho muito importante. Nós pudemos ver até agora que existe uma paciência de Deus com o povo de Israel. Né? E mesmo assim, como nós somos incrédulos. Até hoje, tem muita gente que é incrédula com Deus. Deus promete, mas ele não acredita, ele não crê. Ele só quer, sabe aquele São Tomé? Ele só acredita vendo. Ensinamento, primeiro ensinamento. Deus é muito paciente. Tá? Segundo ensinamento. Vocês perceberam o poder que existe na intercessão? Vocês viram como Moisés intercedendo, Deus ouve. Vocês perceberam que Deus sempre atende à intercessão em função da pessoa que está pedindo, que está fazendo a intercessão? Vocês perceberam? Deus aceita, Deus atende a solicitação, o pedido de intercessão, especialmente pela que a pessoa é. Então, sempre Deus aceitou qualquer interferência que teve de Moisés. Certo? E você conhece alguém que esteja precisando de alguma intercessão sua, ou nossa da igreja? Faça isso. Faça você mesmo. Se você quiser, traga para a igreja. Não esqueça que Deus é misericordioso e a nossa intercessão vai ser atendida. A sua intercessão vai ser atendida. Pode fazer você mesmo. Conta conosco também. Pode trazer. Tenho certeza que os nossos pastores, o pastor João e todo mundo que estiver na igreja vai ter o prazer de interceder por pessoas que você acha que devem ser pedidas a intercessão. Tá bom? Poder da intercessão. Deus, não esqueça, Deus é misericordioso. Ele nos ouve. Outra coisa, nossos pecados, você tem pecado, não tem? Eu tenho pecado. Preste atenção, nossos pecados sempre vão ter um preço a ser pago. Se você conhece alguém que está pecando, tenta alertar ele. Espero que não seja você, mas se você também pensa nisso também. Porque os nossos pecados serão pagos, de uma forma ou de outra. Tá? Apesar de que hoje nós estamos falando em salvação, Jesus veio nos salvar e veio pagar pelos nossos pecados, né? Mas saiba de que as nossas transgressões, de uma forma ou de outra, vão ter um preço a ser pago. E nossos pecados têm consequência, e certamente eles vão poder nos impedir de viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você quiser viver dentro de uma boa, de uma perfeita e agradável vontade de Deus, fica longe dos pecados. Você sabe quais são. Mas todos nós sabemos, conscientemente, a gente sabe quais são os pecados. Portanto, vamos ficar longe deles. E, por último, queria mostrar para vocês o seguinte: não existe bambambam para Deus, não existe. Ninguém é o bom. Não tem nenhum de nós que é o bom. Moshe Rabbeinu, Moisés, puxa vida, ele podia se achar o bom, mas até ele foi castigado. Arão, claro, Arão também, mas mais do que Moisés foi castigado. Depois, tudo que ele fez, ele não conseguiu, não teve autoridade para entrar na terra prometida. Então, preste atenção, os nossos pecados são castigados de alguma forma. E ninguém de nós
pode se achar o tal, ou o bam, bam, bam para Deus. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus, vocês entenderam, né? E não esqueça que toda honra, sempre, toda honra, toda glória, sempre, é sempre de Deus. Nunca nossa. Nunca. Tá bom? É isso que eu queria falar com vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado. Por favor, queria pedir para vocês fazerem uma última oração comigo. Coloca a mão no coração, coloca a mão no coração, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Maravilhoso ensinamento. Obrigado por tudo, Senhor. Espero que eu tenha sido fiel a seu conhecimento. Espero que todos tenham recebido esse seu conhecimento da forma como o Senhor quer e quis que elas recebessem. E se alguém ainda não entendeu, que o Senhor permita que ele abra sua mente para poder entender cada vez mais a sua palavra e os seus ensinamentos, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Cuida muito do pastor João, Senhor. Milagre na vida dele, Senhor. Da pastora Suzy também. Obrigado por tomar conta do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Nelson, da pastora Fátima, e todos os presbíteros, todos os líderes, todos os membros da igreja, Senhor, dos meus filhos, dos meus netos, da minha família. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha vifuneka, Issa Adonai panav elecha, Ve'asem lecha shalom, Ve'asem lachem shalom, shalom ubracha, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, e que você tenha um domingo maravilhoso, agora que nós vamos ter festa de Pentecostes, vai ser domingo agora, que é exatamente o dia da outorga da Torá em Shavuot também para os judeus. Então, está tudo, nós estamos numa época maravilhosa, tá bom? Muito bem-vindo à nossa igreja no domingo. Não perca domingo, é muito importante. Não deixe de vir na igreja e traga mais alguém com você. Vamos crescer com a igreja. Vamos encher as cadeiras, tá bom? Em nome de Jesus, muito obrigado.